Olá pessoal, estou muito feliz aqui hoje recebendo no nosso canal Denise Salles, uma colega fantástica, é meu par contrasexual, ela é ginecologista, com formação em psicoterapia analítica e sexologia clínica. O destino, a sincronicidade me fez conhecer essa pessoa fantástica, estou muito feliz em estar entrevistando ela. E a gente vai falar um pouquinho sobre o feminino. Pô, que beleza, hein? Falar sobre o feminino. O feminino é um mistério, né? É um mistério. Se a gente pega, Dani, e olha, a gente lê sobre a psicologia analítica, a gente entende um pouquinho do feminino, a gente vê que as imagens ligadas ao feminino estão sempre ligadas à questão da obscuridade, o que é obscuro, o que é desconhecido, ao mar, à lua, à noite. Então, o feminino é um mistério por si próprio. Para a mulher, é um mistério. E para o homem, imagine, muito mais ainda, né? Porque o homem tem dificuldade de lidar, de entrar, de conseguir estabelecer um vínculo, às vezes, com a sua própria feminilidade. E é muito interessante a gente falar hoje sobre o feminino. E como é nosso canal de sexualidade, nós vamos falar da questão sexual, né? Vamos falar do prazer feminino. Então, o feminino já é um mistério. Imagine a questão do prazer feminino. Denise, é um prazer imenso ter você aqui no canal, fico muito feliz em te receber, estou muito feliz mesmo, que bom que você aceitou meu convite. E eu queria fazer uma perguntinha para você, né? A gente sabe que os estudos mostram que 35% das mulheres, elas têm dificuldade de chegar ao orgasmo com seus parceiros. E como é que se dá, né? Como é que acontece? Por que isso acontece? Como é que formou isso? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, com várias e várias respostas possíveis, mas vamos tentar ver se a gente consegue entender um pouquinho isso aí. Então, George, eu que agradeço, né, esse convite aqui para estar falando, né, sobre esse tema que é tão empolgante e, ao mesmo tempo, sempre foi o dia a dia do consultório de ginecologia. Né? Eu já tenho 38 anos que atuo em ginecologia e esse era um tema sempre muito recorrente. E eu diria a você um primeiro ponto. O primeiro ponto que eu traria seria a falta do conhecimento da mulher do seu próprio corpo. A falta do conhecimento da fisiologia da resposta sexual. Então, muitas das coisas que acontecem, né, delas não terem orgasmo ou acharem que não têm um orgasmo, por exemplo, vem pelo fato de elas não conhecerem a fisiologia. E não é só ela que não conhece, os homens não conhecem, os médicos não conhecem para poder estar orientando e percebendo. Então, a fisiologia dessa resposta é o primeiro ponto da gente poder entender. A partir daí, né, no momento que você entende que essa fisiologia, ela não, quando a gente trata com a questão da sexualidade, né, ou do desejo, ou da excitação, ou do orgasmo, a gente tem que entender que existem aspectos orgânicos, biológicos, existem aspectos psicológicos, sociais, culturais aí envolvidos e que tudo isso interfere nas questões dessa resposta sexual, né? Então, esse conhecimento muitas delas não têm. E aí, esse é um primeiro ponto. Então, esse autoconhecimento, saber como responde, né? Quais são, que alterações acontecem com a gente para poder eu me perceber. Eu iria até contar um casozinho bem simples de uma paciente, foi uma das primeiras pacientes que eu atendi, onde ela buscou dizendo que ela não tinha orgasmo. E a gente aprofundando, conversando, fomos perceber que ela tinha sim um orgasmo. Mas o que acontece, que é o segundo ponto que eu quero colocar aqui para você. Muitas das ideias
expectativas sobre o orgasmo, ideias, às vezes, fantasiosas sobre o que é orgasmo, seja do que você vê em novela, em filme ou lê, né? Então, se cria, muitas vezes, um cenário e as pessoas começam a buscar, as mulheres, buscar isso como se fosse o padrão. É como se tivesse um único padrão para você sentir o orgasmo. Isso não é real. Então, você tem um aspecto orgânico, fisiológico, um fenômeno fisiológico, e a gente sabe que, se for falar bem restritamente como médica, né, a gente pode falar o orgasmo em si, ele dura de 3 a 10 segundos. Então, tem pacientes que já me perguntam, mas doutora, eu pensava que a gente ficava 1 hora. Eu não tenho. Imagina 1 hora de orgasmo. Por que isso, né? A gente vai entender depois, a gente vai tentar compreender, né? Mas por que isso, né? Uma outra, que é essa paciente que eu atendi, ela disse, mas eu não vejo estrelinha. Porque minha amiga diz que quando tem orgasmo, vê estrelinha. Então, essa parte subjetiva da sensação subjetiva psicológica do orgasmo é individual. Você quer achar que vê estrelinha, sininho, passarinho, que levita, que é de cada um. Essa é uma sensação subjetiva que você sente o que você quiser nesse momento e é seu. Então, essas fantasias que se falam traz com que a mulher muitas vezes se distancie dela mesma, porque ela fica procurando o orgasmo da televisão, da mídia, da amiga, do parceiro que diz que uma ex-parceira sentia assim ou assado. E isso tudo traz a ela, né, essa busca muitas vezes que ela até tem e não sabe que tem. Porque quando a gente pergunta, vem cá, você quando está no jogo sexual e tudo, você sente sua vagina pulsar, como dando uma sensação gostosa? Eu sinto isso, mas é tão rápido. Eu digo, mas o orgasmo é isso. Né? Então a gente precisa estar esclarecendo realmente o que é a fisiologia do orgasmo ou da resposta sexual. É importante que a gente entenda, inclusive, todo o processo. Outro ponto que eu queria colocar dentro dessa mesma questão. A mulher, ela, vamos dizer assim, ela tem essa falta de intimidade com ela mesma, né? Ela sempre fica procurando agradar esse parceiro. Então, é como se ela desse esse orgasmo para o parceiro e não para uma satisfação para ela. Então, ela não se torna protagonista dela, do próprio prazer. Eu acho que talvez isso é interessante o que você falou, porque eu vejo às vezes também de uma forma diferente no homem, né? Mas essa questão de você ficar muito mais preocupado com a questão da performance, Isso. do agradar, né? Você desconecta o que é melhor da relação sexual, que é a ligação. Isso. E isso traz prejuízo tanto para o homem como para a mulher. E assim, você falando dessa questão da mulher que precisa aprender, né? Por que o homem já não tem tanta dificuldade, né? Porque eu acho que tem tudo uma questão histórica, cultural, de o homem vive a sexualidade dele de uma forma mais livre. Isso. A mulher sempre foi muito reprimida. Isso. E, de certa forma, né, assim, há 300 anos atrás, a mulher que sentia um orgasmo podia ser queimada como bruxa. Isso, exatamente. Né? A era vitoriana houve uma repressão sexual muito grande, tanto para o homem quanto para a mulher. E a mulher foi muito reprimida. Uhum. E se a gente pensar psicologicamente, e aí só uma análise histórica, né, Freud se ligou muito na questão da histeria. Né? E a histeria está muito ligada na questão da repressão sexual. E eu acho que isso foi uma das
Talvez foi uns fatos que fez Freud se ligar muito, conectar muito na teoria dele na questão da sexualidade. Uhum. E a gente fazer com que, e ajudar, e a mulher se conhecer, né? Acho que esse processo é importantíssimo, por isso que é importante a gente discutir esse assunto aqui no canal, é muito importante. E aí você tocou no assunto de Freud, que aí eu acho que também vale a pena a gente tocar nesse outro ponto que é fundamental, porque assim, Freud trouxe que a mulher tinha 2 tipos de orgasmo. Um clitoridiano, que ele chamava de maturo, e um vaginal, que seria o maduro. E depois, com os estudos de Master e Johnson, onde foram feitas pesquisas onde foi monitorizado, né, todo o processo de resposta sexual, foi comprovado que o orgasmo é uma coisa só. É um só, né? É um só. Existe essa fantasia realmente, né? E o ponto G? Pois é. Mas antes de chegar no ponto G, o que eu quero trazer porque assim, com muita frequência, George, com muita frequência, eu atendia mulheres onde elas disseram, doutora, eu não tenho orgasmo. Não tenho orgasmo, e a gente vai conversando. Não, é porque eu só consigo ter orgasmo se ele fizer um sexo oral, se ele manipular, mas eu não consigo ter um orgasmo com a penetração. Então eu não sou normal, ele disse que eu não sou normal. Então esse é um mito, uma crença que precisa ser desconstruída, porque vem a partir de lá de trás. É verdade. Uma coisa que eu ia perguntar então, já pegar esse gancho seu, falando em relação a isso, eu queria perguntar, sexo oral é sexo ou é preliminar? Pode ser preliminar e pode ser sexo, você usa como você quiser. Masturbação é sexo ou preliminar? Também será usado como você quiser, porque entre a relação, não é engraçado como as pessoas assim enrijecem essa questão do jogo sexual. Querem padrões a ser perseguidos, querem receita de bolo, passo a passo, para poder você chegar a algum ponto. E perdem o principal, que é você experimentar, vivenciar, deixar que essa energia que Jung fala como energia psíquica, né? Essa libido, essa energia vital que vem, né, de dentro da gente, para o outro, ao encontro desse contato, ao encontro desse toque, e tentar perceber as sensações. Lógico que isso você tem que ter o respeito a si próprio e ao outro, os limites, né, para que as violências possam não estar ali presentes, mas que tenha o consentimento mútuo. Mas assim, vivenciar a forma, né, se eu quero apenas ter uma relação só no sexo oral, qual é o problema? Né? Inclusive, Perfeito, eu tenho, assim, né, eu já tive casos de vaginismo, que a gente aí já está mudando um pouquinho, mas faz parte, né? Faz do parte, orgasmo. né? O vaginismo é uma paciente que ela não consegue ter a penetração. E essa paciente foi tratada e depois, eles tinham um jogo sexual, ela só conseguia ter realmente o orgasmo através da estimulação ou do sexo oral, da estimulação clitoridiana. E depois que ela conseguiu a penetração, o orgasmo continuou sendo da forma anterior, que era através da estimulação do sexo oral, porque já foi condicionada para isso. Então, qual é o problema? Existe um padrão? Não existe o padrão. Eu acho que, de uma forma geral, as pessoas ligam muito sexo com relação pênis dentro da vagina, como uma forma reprodutiva. Porque a gente foi muito, na verdade, reprimido para usar o sexo de uma forma de ter prazer, relacionada ao prazer. Só que isso está se tornando ao contrário. As pessoas hoje estão fazendo sexo por prazer e quando querem fazer uma reprodução, às vezes procuram uma clínica de fertilidade.
Então, a gente está invertendo esse papel, na verdade, do sexo relacionado à questão reprodutiva e procurando sexo por prazer. Então, é importante quando você fala. Então, sexo oral pode ser preliminar, mas pode ser sexo. Sim. Não é obrigatório a gente ter uma penetração para a gente ter uma vida sexual satisfatória, tanto o homem como a mulher. Sim. Tem um relato, Denise, de um livro que eu li tem pouco tempo, que é um relato de uma americana, que ela conheceu um pescador nos Estados Unidos, e ela tinha uma vida sexual com ele, muito satisfatória, só que ele era impotente. Ele não conseguia ter ereção. Mas quando eles iam fazer relação, eles tinham relação todos os dias, ele usava, né, o sexo oral, ele usava a masturbação, ele colocava o pênis dele mole dentro da vagina. Então, para ela, foi a experiência sexual melhor possível. Sim. Então, para a gente ter uma vida sexual boa, a gente tem que quebrar, às vezes, alguns tabus, alguns padrões. E cada pessoa tem uma forma de se sentir, né? Uma forma de estar bem com sua própria sexualidade. Exatamente, porque esse é o principal, né? Então, enquanto a mulher ela fica buscando esse padrão externo, ou seja, estético, né? Eu trabalhei com sexualidade e obesidade e percebi o quanto é difícil essas mulheres, né, com sobrepeso, lidar com seu corpo, porque é como se eu não consigo ser esta mulher porque eu estou no meu sobrepeso. Mas o que a gente precisa entender é que o corpo responde independentemente da estética, né? Nós temos 5 órgãos dos sentidos que são os canais onde a gente recebe e pode vivenciar essas informações e seu corpo poder exatamente responder a esses estímulos e você poder vivenciar essa fisiologia da resposta sexual de forma plena. Só que o que acontece? As pessoas não sabem, não se dão conta disso, não amplificam essas sensações, né? Seja com melhorando, né, o ambiente, jogando um aroma gostoso, colocando uma musiquinha, fazendo, né, alguma coisa que... Os tecidos, né? Tecidos, da roupa de cama, né? né? Então Isso tudo ajuda. São coisas que você pode estar ampliando essas sensações, quebrando rotinas, que é uma das coisas que realmente casais, né, os que são às vezes casados, entra filho, quebrar rotina, gente, é fundamental. Eu digo que rotina às vezes é um rolo compressor no erotismo do casal. O sexo às vezes exige um pouco de transgressão, né? Porque a habituação já cai na rotina e perde aquela energia, perde aquilo que seria da fantasia, né? Exato. Então é importante a gente realmente tentar mudar um Isso. pouquinho e usar esses outros sentidos, né, na relação sexual. Isso. É muito, muito importante isso. E como é que a gente pode ajudar, né? Fora essas questões, né, da questão dos sentidos, fora da questão da questão da informação, da mulher se conhecer. É possível a gente ter outro tipo de auxílio? Tem como a gente ajudar de uma outra forma? Será que o parceiro também pode ajudar na questão? O que é que você acha, Denise? Quando eu trabalho com casais, eu tenho percebido a pouca intimidade dos casais. E quando eu falo em intimidade, é essa troca de conteúdos bem íntimos. Muitas vezes por medo. As mulheres têm medo de expressar muitas vezes o que elas querem, pelo medo do julgamento desse parceiro. Ou também pelo medo de ser punida, ou dizer assim, onde é que você está aprendendo isso? Como já ouvi muitas, né, colocando, onde é que você está muito sabida? Então, o que você anda fazendo? Então, o patriarcado que você
né, onde o homem se sente o todo-poderoso e ela querer ir além, porque ouviu a amiga ou porque leu, e aí se fecha. Então, as preferências, a troca de intimidade transpassa por isso. Eu atendi uma vez um casal de 35 anos de casado. E quando eu comecei a questionar as preferências, não só preferências sexuais, mas preferências de um modo geral, muitos deles não sabiam um do outro. Então, isso é intimidade. Então, esse diálogo é dizer: eu gosto quando você me toca desse jeito, né? Eu prefiro um toque mais suave. Ou eu prefiro, como algumas pacientes, eu gosto daquela do amasso, quando ele pega, né, com Na vontade, pegada. na pegada. Então, assim, a gente sabe que é preferência de cada um, não existe um padrão. Então, descubra, compartilhe com seu parceiro. Parceiro, abra sua mente nesse sentido. Porque é nessa troca, nessa alteridade, né, onde hoje a gente sabe que homem e mulher é igual, não tem nenhum mais do que o outro, é uma troca, é uma complementariedade. A gente vai aprendendo um com o outro. Afinal de contas, nós somos andrógenos, né? Sim, na psique, né? Na psique nós temos, né? Toda Os mulher dois pares, tem né? seu ânimos, né? E todo homem tem Tem a sua sua ânima. ânima. Então, é nessa troca que a gente enriquece. É nesse atrito que a gente cresce psicologicamente. Com certeza. É nesse atrito que a gente vai pegar e vai crescer. É importante esse tipo de atrito, né? Porque o homem tem geralmente a ânima inferior, a mulher tem um ânimos inferior, Isso. às vezes, nem sempre, mas nesse atrito a gente desenvolve o nosso lado feminino e as mulheres o lado masculino dela. Então é importantíssimo. Uhum. Uma coisa que é interessante, Denise, para a mulher, é possível ter uma relação sexual sem estar com desejo. Sim. Os homens veem isso como uma vantagem. Uhum. O homem precisa de uma ereção para ter uma relação sexual. Sim. E o homem fala, pô, a mulher é só, desculpe o termo, abrir as pernas. Para a gente não, a gente tem que estimular e tudo. Então é como se fosse uma cobrança a mais em relação ao homem. Então o homem fica meio temeroso. Eu pessoalmente acho isso uma grande desvantagem. Porque quando a pessoa tem uma relação sexual sem ter um desejo, isso acaba virando uma bola de neve. Uhum. Porque ela tem uma relação, não foi uma relação satisfatória, então a próxima relação ela pode sentir como um peso e isso ficar perpetuando. O que é que você acha disso? Bom, aí eu tenho que dar um parêntese nessa questão, tá, Jorge? Um estudo de Rosemary Basson, né, ela trouxe um estudo bem interessante, porque até então, de Marjorie Johnson, Ellen Kaplan, a gente tinha uma ideia de que o homem e a mulher funcionavam semelhantes nessa resposta sexual, né? Era um estímulo que trazia um desejo, esse desejo uma excitação, essa excitação, né, chegar-se a um platô, ao ápice para poder, vamos detonar esse reflexo do orgasmo e ter o período, né, de resolução e o período refratário. Então, isso é o que a gente aprendeu. E aí, Rosemary Basson, estudando com muitas queixas de mulheres que vinham dizendo pela perda do desejo sexual, ela passou, né, com uma pesquisa muito extensa, é o que a gente hoje, inclusive, tem como referência, que mulheres que têm o mesmo parceiro por um período maior de tempo, elas passam a perder o desejo espontâneo. Elas realmente vão para a relação sexual sem o desejo. Esse desejo sexual, ele aparece durante o jogo sexual. Interessante. Então, assim,
É como se essa parceira, ela vai para o jogo sexual porque ama o parceiro, né? Porque quer estar junto, ter um contato. Então, ela vai neutra, nessa neutralidade. Ela perde né, aquela vontade de ter. E a partir do jogo sexual, caso ela esteja bem fisicamente, né, não tenha nenhum problema de doença, nem não esteja com nenhuma questão, emocionalmente também esteja bem, ela vai se perceber com uma excitação subjetiva e depois é que ela percebe que ela está com desejo. Que legal, tá vendo? Aprendi hoje, bastante. Né? Só é você entrar e ler sobre Rosemary Basson. Ela fez uma pesquisa, levou isso para o Congresso de Paris. Então, isso fez com que muitas das mulheres que a gente pergunta, sim, você está sem um desejo, mas me diga uma coisa, quando você está no jogo sexual com seu parceiro e tal, como é que isso acontece? Não, eu pego, aí eu passo a me interessar, aí eu brinco assim, aí você pega no tombo, né? Então, assim, então entra nesse jogo. Se permite, né? Entrar no jogo. Se permite entrar nesse jogo, responde fisiologicamente com a lubrificação, excitada e se percebe no desejo. Interessante. E tanto que esse é o que ela chama de uma resposta circular e não linear, como a gente aprendeu com Master E. Johnson e Kaplan e outros, né, autores. É circular. Então, ela faz essa trajetória. E ter ou não o orgasmo é algo que pode acontecer e não tira a satisfação daquela relação de ser realmente satisfatória, independente de ter ou não o orgasmo. Eu vou fazer uma outra pergunta, então. Existe um limite para se lançar nessa questão sexual? Porque às vezes a mulher pode estar em preocupação com outras coisas e talvez não esteja tão interessada, e às vezes ela se sente na obrigação, por conta mesmo, né, da questão do patriarcado e tal. Existe um certo limite para isso? O que você acha relacionado a essa questão do interesse sexual surgir? Então, se o namorado, o marido estimular, talvez surja esse interesse, né, durante a relação, a excitação durante o início da relação, mas existe um limite para ela compreender, pô, será que eu tô realmente querendo ter uma relação agora? Será que eu tô querendo me permitir ter essa relação? Aí eu vou fazer um outro parêntese. Estou cheio de parênteses aqui. Né? É ótimo, porque é complexo mesmo. Esses assuntos são complexos, pois porque é como você falou no início, não existe um padrão. Não existe um padrão. A gente funciona de forma muito individualizada nas questões sexuais. Exatamente. Né? E aí eu me lembrei agora de um professor que, quando eu fiz meu curso lá em 96, ele coloca assim, sexualidade masculina. Aí ele bota um painel com um único botão. Sexualidade feminina, ele bota um painel de um avião. Você tem que mexer em muitos botões para lidar com a sexualidade feminina. É um mistério, né? Sexualidade feminina é um mistério. Né? Então, assim, é o que eu brinco muito com elas. A mulher, ela vai muito para a relação, ela não é tão focada. Né? Eu acho que a natureza é sábia nesse ponto, porque o homem, como você mesmo colocou, para ele vivenciar a relação sexual, ele precisa ter a ereção. Então ele tem um desejo, ele responde com a ereção para ele efetivar, vamos dizer assim, né? Dentro de uma forma fisiológica, isso. E que a mulher, ela não tem essa necessidade de, vamos dizer assim, estar tão pronta para poder estar nesse jogo sexual. Então, a mulher ela vai muito para a relação, muito preocupada com muitas coisas, povoada de muitas
coisas na mente que até ela focar, né, naquele momento para sentir o seu próprio corpo, leva um time. O homem, né, como elas dizem assim, doutora, é assim, ó, bateu, pegou. Eu digo, vocês têm que aquele carro que bate, 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 tem que empurrar para poder pegar no tombo. O antigo carro álcool. Então, na verdade, ela precisa começar a tirar essas preocupações com o filho, com o dever, com o trabalho, com a louça, com 1000 coisas onde ela fica, para ela se concentrar nela, nas sensações. Então, aí é que está a questão. Muitas vezes, quando a gente está no início de um relacionamento, ou num reatamento de relacionamento, o que possibilita a mulher estar mais pronta naquele momento? Porque ela, quando ela vai encontrar com esse parceiro, ela vai para o salão para escolher qual é a unha que ela vai colocar, ela vai fazer o cabelo, ela vai se pintar, ela vai escolher a calcinha e o sutiã que ela vai usar, ela vai ver a roupa. Então, isso tudo vai sendo trabalhado. É esse período onde ela vai gestando todo esse envolvimento para estar ali naquele encontro. Então, veja o quanto preparo ela teve. Ela se maquiou, ela botou, ela pensou nos detalhes de como ela vai fazer, de como... Isso tudo já vem trabalhando todo um preparo para estar ali no momento. Aí, quando a gente casa, o que acontece? Se perde muito isso, né? Porque fica daquela pijama de sonhar, né? É o dia a dia que você não se preocupa de criar. Por isso é que eu digo assim, precisa quebrar rotinas. Você fazer esse mesmo movimento, fantasiar. Hoje eu vou criar, hoje eu vou pensar em fazer isso, porque é a forma que ela precisa ir se chegando para este momento. Porque se ela não pensar, se ela não fantasiar, que é outra coisa que é fundamental, a mulher, ela não aprendeu a fantasiar. Ela não usa um recurso que eu digo que é 0800, não paga imposto, não gasta, é grátis. E a mulher não usa. E o homem usa o tempo todo porque aprendeu, foi permitido a lidar com isso desde cedo. E a mulher não aprendeu a fantasiar. E aí ela não traz esse recurso para ela, para que ela se prepare para esse momento. E aí ela precisa desse tempo maior. Então, muitas vezes, o que as mulheres relatam, George, é exatamente isso. Às vezes elas estão ali no jogo sexual, mas a cabeça delas estão em vários lugares, menos ali. Essa atenção plena para o momento do jogo sexual é a coisa difícil delas. Então precisa um exercício interno de querer estar ali, se permitir, sentir as sensações para que seu corpo possa responder. Você acha que se o homem valorizasse o fato da unha pintada, do cabelo feito, você acha que de alguma forma ali também não incrementaria, isso valorizaria, isso manteria? Então acho que o homem também às vezes peca, porque ele não consegue compreender. Esse professor nosso aí, Dr. Ricardo, não é isso? Ricardo Cavalcante. Então, um abraço, um beijo para o Dr. Ricardo. Espero que ele veja o vídeo. Mestre. Ele diz uma coisa muito interessante, que para a mulher o sexo começa no café da manhã, no bom dia. Isso, exatamente. Então, um bom dia é importante, né? Amor, como você está bonita hoje. Isso. Seu cabelo está bonito. Pois é. E a gente deixa de fazer muito isso, a rotina quebra, isso. E aí o homem quer que ela, naquele momento, funcione, que ele está ali, que ela funcione 100%. Mas já como disse, ele. Né? Como ele. Então, esse é o ponto principal, acho, de tudo hoje aqui, George. Assim, é a gente saber que homem funciona de um jeito, mulher funciona de outro. E é muito comum as mulheres quererem
vivenciar e sentir a resposta quanto o homem, e o homem esperar que a mulher também responda igual a ele. E não é. Somos diferentes. Temos que respeitar essa diferença do feminino, do masculino. E todos os dois só têm a ganhar com tudo isso, né? Nessa troca, né, de perceber, porque o homem também na sexualidade dele é muito genitalizado. E a mulher, ela é muito mais aberta no sentir corporal. Às vezes um beijo, um toque, traz um nível muito maior do que simplesmente ficar ali na região, né? Da genitália. Da genitália. Então, são tópicos que a gente pode estar ao longo do tempo, né, ampliando, conversando, mas que dê essa mulher, né, misteriosa dela mesma, que ela vá se descobrindo, porque a gente pode se descobrir onde, como, de que forma eu gosto de ser abordada, de ser tocada, né? Eu posso ajudar esse parceiro a mostrar de como para mim me agrada. Eu posso perguntar a ele como é que eu também agrado e promovo maior prazer para ele. É essa intimidade que precisa acontecer na comunicação. Falar, dizer. É tão difícil, às vezes, a gente se comunicar, né, de uma forma clara. Exatamente, assertiva. Assertiva. Às vezes a gente quer falar uma coisa e não consegue falar e fica de mau humor, né? É comum. Ou toma, o né, bico aquilo feio, como uma ofensa. ofensa, né? E então, essa comunicação é importante. Aí, voltando para a questão do orgasmo, eu queria só trazer essa coisa de é importante haver entrega. A mulher, se ela não fizer essa entrega, ela fica com o freio puxado o tempo todo. Ela vai, mas não deixa fluir. E se ela vai preocupada, que é o que Gerson Lopes falava sobre ditadura do orgasmo, e você vai naquilo como eu preciso dar esse orgasmo, eu tenho que ter esse orgasmo, aí você bloqueou, porque você gerou tensão. Tensão é adrenalina, fecha vaso, não relaxa, a fisiologia fala mais alto e você não consegue ter o reflexo. É muito importante saber dessa questão. Então, só para concluir, toda relação sexual precisa ter orgasmo? Não, não precisa ter orgasmo. Da mulher, não. O que importa é que elas sejam satisfatórias. Com isso, eu não estou querendo dizer, é bom que se deixe claro, que a mulher não tenha o seu orgasmo. Que não é importante. Que não é importante. É importante. Mas não quer dizer que toda mulher, em toda relação, ela tenha que ter orgasmo. Ela pode ter ou não, porque isso vai depender do momento dela de estar ali. Às vezes você tem uma relação com orgasmo e não é satisfatória, emocionalmente. Às vezes você tem uma resposta sexual completa, mas em termos de satisfação, eu não me senti desejada, eu não me senti amada, eu não me senti afetividade nesse momento. Verdade, né? Então, a gente não pode descasar a afetividade da relação em si. Elas têm que vir em conjunto. Eu gosto muito de uma frase de um autor que ele diz assim: sexuar com afetividade é contribuir para que o amor seja um componente adequado para lidar com essas respostas dos sentidos do corpo físico. Perfeito, perfeito. Né? Dênio, fico muito agradecido, foi uma entrevista maravilhosa. Eu quero que você venha mais vezes aqui no canal. Vamos fazer essa parceria aí. Com certeza. Você falar do feminino, muito agradecido. Eu que agradeço. A gente está na pandemia. Se eu pudesse, eu dava um beijo, um abraço. Tá? Eu fico muito feliz de ter vindo aqui. E eu também. Eu é que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído, né, com isso para que as mulheres, e os homens, né, não são as mulheres, abram um pouquinho mais
esse pensar. Procure fontes adequadas, fontes seguras quando vocês forem estar lidando com o assunto de sexualidade, para que tenha as informações realmente corretas, né? Ok? Foi uma noite ótima, aprendi muito. Ok.